Morte e renascimento. A guerra é a mãe de todas as coisas. Um barulho enorme de coisa quebrando lá embaixo. Saio do sótão correndo e no meio do caminho trombo com João e com Thomas. São meus dois irmãos. O João é o mais velho e o mais besta. O Thomas é o do meio e não tá nem aí pra nada. Diz que não vai fazer faculdade porque não precisa saber dessas coisas para ganhar dinheiro. Sempre que discute com a mãe, ele bate no peito e fica mexendo os bracinhos, feito um rapper, dizendo que eu tenho 16 anos e posso me virar vendendo minhas paradas. O que ele chama de minhas paradas, na verdade, são as paradas dos outros. Por enquanto, são pequenos furtos. Boné, bicicleta, tênis, relógio e uma outra vez maconha, que eu tô ligado. Achei nas coisas dele, uma vez ele me deu um tabefe e mandou não contar pra mãe, senão me arrebentava. Ele rouba e revende. A piazada do bairro chama ele pelas costas de roubás. Descemos as escadas correndo e antes de chegar na sala já dava para ver a avó caída por cima do prato de comida. Vixe, a avó apagou, diz o João. Vai chamar o pai? Para de gritar comigo, respondo. Vai logo, porra, e me empurra. A gente estava os três agachados, vendo a avó caída, e quando ele me empurrou, perdi o equilíbrio e caí para trás e bati com a cabeça na parede. Quase que derrubo o vaso da mãe. Aí eu tava fudido mesmo. Os dois ficaram parados, me olhando, e não fizeram nem falaram nada. Idiotas. Ficaram ali parados, tipo duas placas de estacionamento, como se algo de muito normal tivesse acontecido e não precisassem esboçar a mínima reação. Ficaram parados, tipo dois bostas, como se a culpa fosse minha. Ficaram parados, olhando. Odeio vocês, penso. Doeu pra caralho. Só que não falei nada. Se o pai tivesse ali, ia ser diferente. Levantei e saí correndo. Na cabeça do João, eu sei o que passou, porque ele é do tipo de idiota que só pensa em si mesmo e nas gurias que ele pode dar uns beijos, e nas roupas dele, e no cabelo dele, e no perfume dele. E merda! Vou me atrasar e não vou conseguir pegar Lu na saída da facul. Foi isso que ele pensou. Idiotão. Se tivesse preocupado com a avó, não ficava me olhando com essa cara de poste. Só que não consegue, né? Pensar em si mesmo é mais forte do que pensar na avó. O Thomas não. O Thomas ficou me olhando assim travado porque tá completamente chapado. Cada pensamento dele leva uma década para se completar. Ele tá viajando. Aí fica meio abobalhado e trava nas coisas de vez em quando. Às vezes eu acho que a mãe e o pai gastaram tudo o que tinham no João e ele veio assim, se achando todo, e aí na vez do Thomas não sobrou nada. Tava todo mundo fraquinho e só deu para fazer isso. Eles têm 2 anos de diferença. Por isso acho que a galera ainda não estava recuperada do trabalho que deve ter sido fazer o João. Para mim acho que veio meio a meio, um pouquinho de cada. Como a diferença de idade é maior, imagino que deu tempo de descansar um pouco. E tem experiência também. Já fizeram 2, então já conhecem os atalhos. Tem dias que eu fico olhando no espelho e acho que o meu queixo vem do meu pai, e que os olhos vieram do meu avô, pai da minha mãe, e a cor dos meus olhos, da minha avó, mãe do meu pai, e o nariz veio da minha mãe. Já tentei montar esse quebra-cabeça do meu corpo várias vezes, só que ainda não consegui terminar. Certeza que sou filho dessa família. Só não sei de quem. Subo as escadas correndo, bem louco de raiva dos meus irmãos. Não sei o que me deu. Ao invés de chamar o meu pai para ir ver a avó, fui pro sótão e me tranquei lá. A avó tinha isso, de desmaiar de vez em quando. Acontecia 2, 3 vezes por semana. Já estava dando no saco ficar cuidando dela, só que o pai era o único filho que ainda estava vivo ou que não tinha sumido. E acho que ele gostava de verdade da mãe dele. Junto com o pai havia mais 6 irmãos. 7 homens, você acredita? A avó e o vô só sabiam fazer piás. E tudo com nome de igreja.
O pai conta que quando a bolsa estourava, a avó ligava o radinho e o primeiro nome que o pastor dissesse era o nome que ela dava para o piá que ia nascer. O vô achava isso meio palha, mas ok. A única condição era a de que não houvesse nomes repetidos. Já pensou? 7 Marcos. Ia ter Marcos pra caralho na rua. Como é que eles iam fazer na hora de separar os times da pracinha e dar os apelidos? Ia ser massa. Marcos Aurélio, Marcos Vinícius, Marcos Paulo, Marcos, Marquinhos, Marcão, Marcola. Ou então Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, Marcos 4, Marcos 5, 6, 7. Ia ser muito palha. Por ordem de nascimento, eles se chamam Antônio, José, João, Levi, Paulo, Mateus e Marcos. Meu pai é o do meio, o que mais gosta da avó. Ele sempre diz que tinha um carinho especial por ela quando era menor e sempre que podia ficava agarrado nas pernas dela enquanto ela cozinhava, não que ela gostasse. A avó não dava muita bola para a piazada. Acho que ela gostava mesmo era dos cachorros. Tava sempre com eles, para cima e para baixo. Tinha uns 5 que eram dela, só que sempre apareciam uns perdidos que entravam na casa e depois sumiam. Era uma espécie de hotel para cães, a casa da avó. E ela falava com alguns deles. Não com todos, só com os especiais, com os que moravam com ela e dormiam no quarto e tinham colchão e prato de comida e água individuais. Eram chiques esses aí. Com eles a avó lia os salmos e trocava altas ideias sobre gastronomia. Geralmente os almoços da semana eram discutidos com seus cachorros favoritos. Ela propunha algumas coisas e eles opinavam se sim ou se não. Um latido era sim, 2 era não. No fim de semana era diferente. O fim de semana era para almoçar com a família. E aí ela não gostava de misturar as coisas. Seus dotes culinários eram para os seus cães. Meus dotes culinários são para os meus cães. O almoço do fim de semana, vocês que se virem. Resmungava, já dando as costas para a galera, indo lá para dentro ouvir o radinho da igreja. Aí, no domingo, geralmente era o vô que resolvia o rango, ou a filharada que acabava se juntando e fazia um churrascão lá na casa deles. Vai ver que era por isso que os filhos nunca deram muita bola para a avó. A avó gostava mesmo era dos cães. Tinha um que se chamava Thor. Era o preferido dela. Um pastor alemão marrom com preto. O pai tinha uma foto da avó com um dos filhos do João e o cachorro. Era bonito o Thor. Tinha um carro na foto. Acho que era o carro novo do João, um carro azul. A avó e o primo estão na frente dele olhando para a pessoa que bateu a foto. O Thor não. O Thor está olhando para lá, para a direita deles. Olho atrás da foto para ver o que ele está vendo e tem uma revoada de pássaros passando na frente da casa que deve ser a casa do vô e da avó. E o vô está encostado na cerca conversando com um cara que eu não reconheço. O vô quer saber quanto ele quer na rural dele. Acha um pouco caro e pede para pagar em algumas vezes. Diz que conforme ele for usando no trabalho, ele vai ganhando dinheiro e vai pagando as contas em parcelas. Eba! O cara aceita. Eles se cumprimentam. Pá, massa. O vô, por um tempo, vai trabalhar com transporte escolar. Mas não é pro vô que o Thor está olhando. Ele está vidrado olhando para alguma coisa que eu não consigo ver o que é. Os olhos apaixonados e úmidos. O céu está azul, azul, azul de um jeito que só acontece na nossa cidade. Então o carro não é do meu tio. É desse cara aí que está vendendo a rural pro vô. Entendi. Quando olho para quem tá na câmera batendo a foto, fica tudo escuro. Quando o Thor morreu, a avó chorou. Foi a única vez que vi a avó chorar. Ela pôs ele num carrinho desses de supermercado e foi até a esquina do terreno baldio. Ninguém falou nem fez nada. Ficaram só olhando a avó sair com o bicho. Não era muito longe, mas ela levou 1 hora para chegar lá e depois que chegou ainda ficou lá parada do lado do carrinho um tempão olhando para ele. Os óculos embaçados. Tadinha da avó.
Queria ter podido dar um abraço nela nessa hora. Ela deu uma respirada funda e suspirou, como que se por algum motivo tivesse entendido mais um dos segredos da vida. Não era o seu primeiro enterro. Também não eram 7 irmãos. E eu também não vi a avó chorar. Eu nem tinha nascido. Gosto de falar assim porque aí parece que eu estava lá mesmo. E todo mundo acredita nas coisas que eu conto. É mais fácil assim. Eram 8 filhos. Meu pai e mais 7. Tinha o Davi também. Esqueci de falar. É que eu não conhecia o Davi. O pai fala que ele era cheio de problemas de saúde e que morreu muito novo de uma doença que não tinha cura. Ele tinha 16 anos quando morreu. O meu pai tinha 7. A avó pegou o Thor com todo carinho e cuidado, pôs ele no chão, tirou uma colher do bolso e devagarzinho foi cavando um buraco. Aí do nada começou a cantar. Oi, boi, boi, boi da cara preta, leve esse menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, leve esse menino que tem medo de careta. Ela botou o Davi no buraco, deu um beijo nele, cobriu com terra, secou os óculos mais uma vez, aí fez o sinal da cruz e voltou para casa. Uma semana depois começou a feder pra caralho. Aí o João, o José e o Paulo foram lá e desenterraram o cachorro. Esses 3 são os filhos da puta. O pai sempre fala, esses 3 são os filhos da puta. Faz um tempão que o pai não vê eles. Cavaram de novo o buraco e encheram de gasolina que tinham roubado da rural do vô e tocaram fogo no que tinha restado do cachorro. A avó nem ficou sabendo. De vez em quando ela vai lá levar flores, se ajoelha e resmunga uma musiquinha 2, 3 vezes e vai embora. A mãe sempre fala que o que os olhos não veem, o coração não sente. Será? Mas o vô nem tinha rural ainda. Ou tinha? Acho que já, né? De onde esses piás tiraram essa gasolina? Pelo menos o cheiro sumiu. Esses 3 aí resolveram fugir do país uma vez. Juntaram uma grana vendendo todos os eletrodomésticos da avó e se mandaram. Venderam tudo que dava para botar na tomada. A avó chegou de viagem do retiro da igreja numa segunda-feira e não tinha mais nada na casa. Só uma cartinha em cima da mesa. Aí o pai falou, esses 3 são uns filhos da puta!